Fala galera, beleza? Estamos aí, professor Marcão de História. É o seguinte, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as formas de produção, né? A maneira de se produzir que fazem referência à Revolução Industrial. A Revolução Industrial é a primeira Revolução Industrial lá do século XVIII, beleza? Vamos lá. São três formas de produção. A primeira, a produção artesanal, a manufatura e a maquinofatura. A, a forma de produção artesanal, ela é bastante simples de entender. Você tem a produção feita à mão, né, com ferramentas simples, pelo próprio artesão, o próprio produtor. Ele é responsável pela coleta da matéria-prima, pela preparação, pelas ferramentas, e também ele é responsável pela execução e pela venda, distribuição do produto final. Ou seja, no modo artesanal, o artesão, o produtor, ele é dono do produto final. Quando ele termina de fazer o produto, aquilo pertence a ele, é dele. Ele fez com suas próprias ferramentas, com sua própria matéria-prima, ele fez na sua casa, né? E na oficina, no fundo do quintal da casa dele, a produção domiciliar, doméstica. Então essas são as principais características da produção artesanal. E, né, ela era mais comum até aquele momento. Acontece que o desenvolvimento das relações econômicas, o desenvolvimento do capitalismo, né, do início do capitalismo, levou que o acúmulo de riqueza, algumas pessoas que conseguiram acumular riqueza, elas acabaram comprando ferramentas, comprando máquinas, comprando uma quantidade maior de matéria-prima, e elas acumularam ali as condições de produzir uma quantidade maior, né, e elas serem donas dos meios de produção. Apesar dessas pessoas, né, os donos das manufaturas, eles não serem os produtores, né, do objeto, não são eles que faziam o objeto, eles pagavam para funcionários fazer. No final, eles eram os donos do produto final, beleza? Eram eles que vendiam e eram eles que obtinham os lucros com a venda daquilo. As diferenças são, não existe mais a figura do artesão, o artesão agora virou um funcionário, virou um operário, ele está trabalhando para um capitalista, né? A produção não é mais doméstica, ela é feita em galpões, né, onde se reúne uma quantidade grande de produtores, uma quantidade grande de ferramentas e tal, e tem um dono do que tudo. No final, o capitalista, ele é o dono da produção, né? A partir daquele momento ocorre a divisão do trabalho. Cada trabalhador faz o seu produto, beleza? Faz a sua parte na produção. E aí vem a introdução das máquinas, a introdução da tecnologia, né? Porque aquele acúmulo de riqueza que a gente falou lá no início, aquele acúmulo de riqueza, ele levou que o capitalista ele investisse em ciência, em tecnologia, para justamente ele conseguir desenvolver máquinas capazes de produzir uma quantidade maior de produto em um espaço de tempo menor. Então ele conseguiu, né, os engenheiros, os cientistas trabalhando para os capitalistas conseguiram desenvolver máquinas. Essas máquinas foram introduzidas no processo produtivo e deu início à nova fase de produção chamada maquinofatura. Maquinofatura, muito bem, nós tivemos lá o artesanato, a manufatura, que ainda era produção manual, e agora nós temos a maquinofatura, que é a produção feita por máquinas, beleza? Também era feito em um galpão, agora esse galpão recebe o nome de fábrica, e os trabalhadores recebem o nome de operários. Muito bem, a divisão do trabalho se acentua ainda mais, porque agora o trabalhador ele já não tem mais envolvimento direto com a produção do objeto. Agora ele simplesmente controla uma máquina que vai fazer esse objeto. Por exemplo, a pessoa vai fazer um tecido,
Não precisa mais ali ficar costurando as linhas e aquela coisa toda. Não, a máquina vai fazer aquilo e o trabalhador, o operário, ele vai apenas controlar a máquina, beleza? Inicia-se aí o processo industrial, essa é a revolução industrial, e essa maquinofatura, ela tem uma característica muito, né, importante. A divisão do trabalho é muito mais acentuada, primeira característica. A produção não é mais feita, passando um helicóptero aí, acho que tá barulhando. A produção, ela é feita em fábricas. Aquele camarada que a gente chamou de capitalista lá na manufatura, ele agora ele recebe um outro nome. Ele recebe também o nome agora de capitalista industrial. Olha só que legal isso aí, capitalismo industrial. Inicia-se aí o capitalismo industrial, beleza? Por quê? Porque ele tem uma indústria, tem uma fábrica. Agora ele está utilizando ali a mão de obra, não mais apenas para fazer os produtos, mas para controlar máquinas, controlar outros produtos que produzem outros produtos que fazem outros produtos. Beleza? Então o que acontece? Com essas três formas de produção, elas estão, a gente tem que saber, né? Essas três formas, a gente tem que caracterizar essas três formas de produção para a gente entender como ocorreu essa mudança. Primeiro era artesanal, simples, feito com ferramentas simples, na casa da pessoa, né, do artesão. O artesão dominava todo o processo produtivo, desde a coleta da matéria-prima até a venda do produto. Ele fazia todo o produto, não havia divisão do trabalho. Depois veio a manufatura, onde houve a existência do capitalista, que construiu um galpão, e no galpão colocou uma enormidade de ferramentas, e os funcionários utilizavam aquelas ferramentas e produziam os produtos. Havia uma divisão do trabalho, mas não era acentuada. E na maquinofatura, a divisão do trabalho foi extremamente acentuada. A divisão do trabalho foi a coisa mais terrível que aconteceu, porque o funcionário, o artesão, ele já não produzia mais um produto, ele fazia parte dos produtos. Imagina você, por exemplo, fazer um machado. Uma pessoa pegava madeira na floresta, a outra cortava madeira, a outra fazia a lâmina do machado e a outra pessoa encaixava. Ninguém fazia o produto total, então ninguém tinha domínio sobre a produção de machado, cada um fazia uma parte do machado, certo? Então houve essa divisão do trabalho, e no final da produção o produto final não pertencia mais ao trabalhador, e sim ao capitalista industrial, beleza? Que pagava aos trabalhadores o salário ali pela sua hora de trabalho, beleza? Artesanato, manufatura e maquinofatura, beleza?